Chavinho. Chavinho, eu nunca te odiei, eu menti. Vinho, a gente nunca falou mal de você, nunca nesse canal. Eu nunca faria isso. Já sabem o que a gente achou. Acabamos de assistir Invocação do Mal 4, o último ritual, e nós duas já estamos doidas pra contar tudo. Mas fiquem tranquilos porque é sem spoilers, o vídeo com spoilers sai na sexta-feira. E aqui você vai conferir o que deu certo, o que não deu certo e também se vale a pena ver no cinema. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. Antes de começar, já se inscreve no canal e deixa like agora no comecinho do vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E olha, comenta aqui, nem que seja um emoji, porque cada interação faz a diferença. E já segue a gente no Instagram também, que a gente posta várias coisas do universo do cinema. Nesse capítulo acompanhamos Ed e Lorraine Warren em mais uma investigação sobrenatural, agora ligada a um caso real muito famoso. O caso Smurl, que promete tensão, mistério e o terror característico da franquia. Pra quem não tava esperando nada desse filme, esse filme entrega tudo do começo ao fim. Se você quer saber se você vai ficar preso na história do início ao fim, sim, você vai. E digo mais, o começo do filme eu fiquei em choque, porque eu não achei que ia ser tão bom assim. Eu fiquei com medo, eu sorri, eu chorei e eu fiquei com medo de novo. E aí depois eu fiquei feliz. Depois chorou também de novo. Porque eu comecei a perceber que o negócio ia ficar bom. E aí... É que a abertura do filme é muito importante. Tipo muito. assim, o filme vai começar, você tem que ficar preso. E ele consegue. Ele consegue fazer isso perfeitamente. E digo mais, o final desse filme é algo que, assim, pra quem é fã da franquia, é uma coisa tão inesperada, tão incrível. Obviamente a gente não vai falar o que é aqui, mas assim, fãs da franquia vão preparados para o final desse filme, porque eu não tava esperando, e eu fiquei em choque quando aconteceu. Eu fiquei, tipo, o final do filme inteiro com a boca aberta. A gente sempre espera um fechamento de qualquer filme, né? Pô, tem que ser legal o final de um filme. Mas quando a experiência é boa, às vezes você nem liga muito pro final. Mas esse aqui tinha que trazer um final bom. E ele trouxe, foi um abraço pros fãs. Você fica emocionado, você fica super satisfeito. Bom, mas uma coisa que a gente tá doida pra falar pra vocês é sobre Ed e Lorraine Warren. Patrick Wilson e Vera Farmiga retornam agora para seu último momento dentro da franquia. E assim, a primeira coisa que eu pensei enquanto achei esse filme eu nunca mais vou ver Ed e Lorraine nas telonas. E eu fiquei muito chateada com isso, mas eu preciso dizer que, mais uma vez, esse casal não nos decepciona. É a melhor coisa da franquia, é uma química incrível, são atuações maravilhosas. E assim, a gente gosta tanto deles que a gente entrou em contato com o Patrick e com a Vera e eles têm um recado pra vocês. Oi, tudo bem? A gente queria que vocês dessem um aviso pra quem tá assistindo esse vídeo. Ah, claro. Se inscrevam no canal dessas meninas lindas. Ai, obrigada. Ué, e a entrevista? Que entrevista? Bom, mas voltando, nesse filme aqui estavam nos prometendo que Ed e Lorraine enfrentariam o pior desafio da vida deles, né? E realmente é um baita desafio, principalmente porque Judy está envolvida. E isso não é spoiler, até porque isso já estava claro tanto nos trailers quanto nas entrevistas que os atores tinham dado, né? A gente já sabia que a Judy ia ganhar um grande foco aqui e ela realmente ganha, e eu preciso dizer que ela arrasa também. Eu adorei ver ela em cena, adorei saber mais sobre ela, ver as habilidades dela, ver tudo que esse filme traz agora com novos personagens, e eles são sim importantes pra história. Aqui nesse filme a gente tem o novo boyzinho da Judy, né, que é o Tony, e ele ganhou um grande destaque nesse filme aqui também. E assim, eu gostei da atuação dele, achei legal, achei interessante, gostei que trouxe uma pegada de comédia também pro filme, que não foi ruim, porque muito filme de terror tá fazendo isso hoje, trazendo um toque de comédia ruim, e aqui não foi. Que Invocação do Mal eles sempre trouxeram, né, uma pegada um pouco assim, bem sutil às vezes, tipo, mesmo entre a Lorraine e o Ed, assim, tinha umas piadocas entre eles. Aqui isso se mantém, mas não de um jeito exagerado que não cabe. Até porque a gente sabe que em Invocação do Mal, a construção sempre foi em torno do Ed e da Lorraine, então eles sempre trouxeram esse lado pra gente também se apegar aos personagens, o que funcionou totalmente. E outros personagens que entram aqui nesse filme é a família Smurl, já que a gente conhece o caso deles, porém eles não ganham um grande destaque, já que também Ed e Lorraine estão passando pelo seu terror ali, então assim, acabou rolando duas histórias paralelas. Mas que funcionaram muito bem. Eu acho que vai ter gente que vai achar que, como os Smurls foram deixados um pouquinho de lado, vai achar que não tem muito a ver, já que os outros filmes, o foco sempre foi as famílias, né? E os Warren, querendo ou não, eles tinham destaque, porque eles são a cara da franquia, mas obviamente eles iriam ali pra ajudar. Aqui a gente vê uma grande diferença, né? A gente vê o peso dos Warren pra esse filme e o peso dos Smurls. Porém, o destaque maior é sim nos Warren, como já tinham prometido pra gente. Agora vamos falar da parte que todo mundo espera, o medo. Esse filme aqui é o quarto filme da franquia e vale lembrar que os outros três primeiros, tipo, um deles não é muito bom,
E os outros dois são excelentes. Então esse filme aqui, o que a gente tava com medo é primeiro da direção do Michael Chaves, que a gente sabe, né, que dirigiu A Freira 2, Maldição da Chorona, Invocação do Mal 3. Invocação do Mal 3, né, que é aquele filme, que digamos que é um filme, né, que existe, apenas isso. Então assim, eu vou falar por nós duas aqui, a gente tava com medo de assistir esse filme e falar, caraca, será que ele vai exagerar no jumpscare, no susto? Será que vai ser uma coisa meio boba? E gente, Chavinho! se a gente falou mal do Michael Chaves alguma vez nesse canal, é mentira, você tá surtando. É mentira, gente. Eles já tinham prometido que eles iam trazer uma atmosfera, né, do primeiro e do segundo filme, que trazia aquela tensão antes do jumpscare. E aqui eles fizeram isso mesmo, eles trouxeram tudo isso de volta. E vamos ressaltar aqui que a gente não é fã do Michael Chaves, a gente não gosta dos trabalhos dele, porque vai vir gente falando assim, nossa, vocês estão falando que o Michael Chaves é bom. Cara, primeiro que eu acho que isso vai da opinião de cada um, né? Então assim, se a gente achasse ou não, o problema é nosso. Mas não é o caso, é que esse filme aqui, a gente acha que o desempenho do Michael Chaves foi muito melhor do que no terceiro filme, por exemplo, que é uma porcaria aquele filme. Eu não entendi até hoje o que ele fez naquele filme. Toda vez que eu assisto ele, eu falo, por que eu tô vendo esse filme? Assim, eu acho que pra quem é fã da franquia, tem algumas coisas aqui, a gente tava até conversando sobre isso logo quando a gente saiu da sala de cinema, que tem alguns fãs da franquia que vai achar algumas cenas meio toscas, porque foge um pouco da pegada de Invocação do Mal em comparação ao primeiro e o segundo filme. É que eu e a Vi, a gente vê uma divisão do filme assim, primeiro e segundo filme, terceiro e agora o quarto. Tipo, é como se o primeiro e o segundo filme fossem um universo, o terceiro fosse outra coisa, que aí pode jogar fora, e o quarto é outra coisa. Se você for tentar comparar o quarto filme com o primeiro e com o segundo, aí você vai achar isso aqui uma porcaria. Não dá pra ficar comparando. Apesar de eu achar que sim, ele trouxe muito a pegada do primeiro e do segundo, ainda assim tem o toque do Michael Chaves, né? Porque o James Wan e o Michael Chaves é o Michael Chaves, mas ainda assim eu acho que ele fez uma releitura muito boa do James Wan. Exato, e assim, gente, é importante também mencionar que o primeiro e o segundo filme são bíblias, são obras de arte, assim, são muito bom pra quem é fã do terror. Quando a Vi disse que trouxe a atmosfera do primeiro e do segundo, ela não tá querendo dizer que tá igualado, que é a mesma coisa. A questão é que vale lembrar que aqui foi dirigido pelo Michael Chaves e não pelo James Wan. E aí, obviamente, esse filme veio numa pegada Michael Chaves. Então, assim, não dá pra ir assistir esse filme achando que vai estar no mesmo nível do primeiro e do segundo filme, mesmo que o argumento seja que o James Wan está envolvido, porque ele tá na produção. Aqui a direção é outra, então, assim, não tem como comparar. Agora, o que eu acho, algo que eu não vejo muitas pessoas falando, mas eu tenho certeza que eu acho que 70% dos fãs de Invocação do Mal iriam concordar, é que o James Wan deveria pelo menos ter dirigido todos os filmes da franquia principal. Ele não deveria ter saído da direção do terceiro e do quarto filme, ele deveria estar ali, mas não é o caso. Então o que a gente tem? Michael Chaves. E seguindo essa ideia, esse quarto filme até que não ficou ruim. Ele é melhor do que o terceiro, não é uma obra-prima, mas eu achei muito bom. Bom, esse filme aqui, apesar de ter trazido uma atmosfera um pouco parecida com o primeiro e o segundo filme, ainda assim ele é mais terror do que suspense. Ele resgata o suspense do primeiro e do segundo e o drama familiar, mas ele é mais terror. Saibam disso, vocês vão passar mais medo. Do que o 1 e o 2? Não, vai passar mais medo com jumpscare, com cena maluca, com sei lá. Sim, é bom lembrar que a gente não tá comparando com o 1 e o 2, senão vão falar, você falou que dá mais medo com o 1 e o 2, jamais falaria isso. O 1 e o 2 é Bíblia, a gente já falou aqui. O 1 e o 2 tem outra pegada. Esquece eles. Esquece ele, o quarto filme tem uma pegada completamente diferente. Lembra do Michael Chaves, e aí fala, tá. É isso, menina. Entendi. Agora, tem uma coisa que assim, a gente tem certeza que quem gosta da franquia vai ficar maluco. A gente adora quando isso acontece. Eu queria que em todos os filmes isso acontecesse. Nesse filme aqui, tem cenas que tem no trailer e não tem no filme e vice-versa. Mas a gente não vai te falar qual é, porque é sem spoiler. Não vou te contar também. Você tem que assistir pra descobrir. Mas fica preparado que você vai se surpreender. Eu fiquei louca, gente, porque o que acontece? Quando a gente assiste um trailer, a gente vê o que vai acontecer, e aí você vai assistir o filme e você já sabe o que vai acontecer naquela cena. E nesse filme aqui, enquanto a gente tava assistindo, apareciam algumas cenas que a gente já tinha visto, e aí a Vitória olhou pra mim e falou assim, ó lá, já sei o que vai acontecer. Só que não, tapa na cara de Bianca e Vitória. Só que não! Porque vinha do jeito diferente, e cara, como eu queria que eles fizessem isso em todos os filmes. Gente, eles arrasaram muito. Chavinho, você tá de parabéns. Nossa, Chavinho, se eu falei mal de você algum dia... Merece o Oscar. Ah, cala a boca. Tô brincando. Vitória bebeu pra gravar esse vídeo. Como vocês sabem, esse filme aqui é baseado no caso real da família Smurl e eles se inspiram sim em muitos fatos que aconteceram na vida real, então lembra bastante. É óbvio que eles exageram, como em todos os filmes, mas muitos dos relatos da família Smurl, quem conhece a história, vai perceber que eles trouxeram muitas das coisas que foram relatadas pela família pra cá, o que é muito legal porque torna mais real. Não, né?
Não. Esses filmes não são reais, mas é legal porque você vê que eles se importaram em tentar manter a história fiel ao que eles contaram, né? E como a gente disse também, né? No final do filme tem ali os relatos da família, tem fotos, o que não é novidade pra ninguém porque eles fazem isso em todos os filmes. Então, se você for conferir no cinema, assiste até o final pra você ver tudo. Bom, agora falando da parte técnica do filme, esse filme aqui é o mais longo da franquia, ele veio com 2 horas e 15 e assim, é um filme arrastado? Cara, eu não achei, nem um pouco. Não, eu também não achei bem bom. Mas eu ia falar, eu acho que é porque eu realmente entrei nessa história. Eu queria saber o que ia acontecer, eu queria saber como tudo ia terminar. Mas eu acho que tem cena assim arrastada. Mas eu gostei. Eu entendo. Eu gostei de ver, sabe? Eu não, em nenhum momento me irritou, eu quis sair, eu quis parar de assistir. Não, eu gostei, mas eu tenho certeza que tem algumas cenas que vai ter gente que vai reclamar. Porque eu senti assim uma... Tipo, ai, pra quê? Mas eu gostei. É. Bom, e como a gente mencionou rapidinho no começo do vídeo, aqui a gente tinha 2 histórias rolando ao mesmo tempo, né? A dos Warrens e a dos Smurfs. Então, assim, de repente isso pode incomodar algumas pessoas, porque, de repente, podia mostrar mais os Smurfs ou podia mostrar mais dos Warrens. Enfim, porque foi bem mesclado até que as histórias se juntassem. E eu acho que fez uma junção muito boa. Pra mim fez sentido a junção deles, sabe? Porque eu fiquei me perguntando, quando que eles vão se encontrar? Quando que essas histórias vão se cruzar? O que vai acontecer? E quando aconteceu, na minha cabeça, pelo menos, fez sentido. Não foi uma desculpa esfarrapada, sabe? E aí, falando um pouco sobre o roteiro, a gente acha que o Michael Chaves, de repente, pode ter melhorado nesse filme aqui, como diretor, por conta do roteiro, porque ele trouxe uma história muito legal, diferente do terceiro filme. Que assim, a gente achou uma história meio cagada, então de repente a direção do Michael Chaves ficou meio estranha por causa do roteiro. E aqui é uma história muito legal. A gente adorou a história do quarto filme e tem o fato também de que a fotografia desse filme, ela ainda permanece um pouco parecida com a fotografia do terceiro, que é algo que eu odeio. Mas aqui não tá tão escuro, eles maneiraram no amarelo, né? Porque, cara, o terceiro filme é preto e amarelo, é só isso que eu lembro do terceiro filme, tipo, eles puxam muito pra esses tons e aqui ainda tem essa pegada, mas melhoraram muito. Então assim, eu acho que todas as coisas que eu odiei no terceiro filme, nesse filme aqui vieram um pouco melhoradas. É o que a gente falou, o Chavinho estudou pra esse filme, ele melhorou tudo do terceiro. Mas assim, se você assistir esse filme e achar que a gente tá falando um monte de porcaria, que você não concorda com nada, lembre-se que é apenas opiniões diferentes, baseadas no seu gosto pessoal, então tá tudo bem, gente, vamos todo mundo ser amigo. Tá tudo bem, a gente teve uma experiência ótima no cinema. Um detalhe interessante é que nesse filme aqui a trilha sonora ficou responsável por outra pessoa, que eu não vou lembrar o nome, me perdoem, mas é uma pessoa que arrasou. Eu não sei se é porque eu e a Bia, a gente acabou pegando um lugar na sala de cinema, que a gente ficou colada na tela, deitada numa camona, e o som, enquanto saía, parecia que a nossa cadeira tava mexendo, então assim, deu mais medo do que o medo. Porque era tudo muito alto e nossa cadeira tava vibrando junto. Susto na tela, a gente pulava, não era porque a gente tinha tomado susto, é porque a cadeira jogava a gente pra cima. Então assim, como a gente tava com a expectativa baixa pra esse filme, isso fez com que tudo ficasse melhor pra gente. Porque quando a gente vai com a expectativa alta e o filme é meia boca, ai, gente... Ixi, a gente tava falando, eles vão com a expectativa alta e não, vai com lá. baixa, porque aí você vai amar. Bom, mas vocês já entenderam que vale a pena ir no cinema, né? Assistir. Depois de tudo isso que a gente falou, eu acho que assim, é um filme que vale a pena ir no cinema. E espero que você pegue uma sala de cinema com som muito alto, que você vai se cagar. Falando mais um pouco sobre o filme, esse filme aqui, ele conseguiu ser sombrio. Assim, ele conseguiu nos trazer muitas coisas, né? Eu acho que vai agradar todo mundo, porque tem CGI, tem efeito prático, tem sangue, vai te dar medo, vai te dar susto, porque jumpscare é o que não falta. Então assim, eu acho que ele conseguiu entregar tudo. Uma coisa que eu odeio na direção do Michael Chaves é que ele tem uma obsessão por sangue que eu não entendo. Ele fica colocando sangue, e até no trailer dá pra ver, e esse filme tem sangue. E assim, isso me incomoda, eu não gosto, eu acho que foge muito da pegada de Invocação do Mal, sabe? Mas, de novo, eu repito, mesmo os erros desse filme não foram algo que me colocou em um lugar onde eu falo, caraca, que filme bosta. Não, eu achei bom, eu realmente gostei, mesmo com os seus errinhos, mesmo com as suas coisas negativas. Mas eu tô louca pra fazer o vídeo com spoiler nesse canal. Não dá pra falar muito, porque né? eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês, gente, tem uma cena que eu fiquei louca. Gente, bizarro, esse filme é bom, vai no cinema. Posso dar um spoiler? Não, Vi. Não, eu vou cortar. Nada a ver essa menina. Agora sim, se você caiu aqui de paraquedas, de repente nem tenha visto nenhum filme da franquia... Eu acho bem difícil, né? Mas vai que... vai que... Dá pra você assistir esse filme sem ter assistido nenhum outro? Dá. Vai ser a mesma experiência?
Não, vai ser meio bosta, assim. É. A gente recomenda que você assista todos os outros 3 anteriores pra depois assistir esse 4. Não precisa assistir a franquia toda. Só os 3 primeiros tá De ótimo. Invocação do Mal, Universo Invocação do Mal. Yes, baby. Agora sim, a gente vai falar diretamente pra quem é fã da franquia assim como nós. Você vai gostar desse filme? Eu te diria, eu tenho quase certeza que você vai gostar desse filme mais do que você gosta do terceiro. Mas eu tenho certeza que você jamais vai colocar esse quarto filme antes do 1 e do 2. Gente, o 1 e o 2 não tem nada a ver com o 4. E nem com o 3. Eu ainda bato nessa tecla. É, tipo assim, são filmes completamente diferentes. Se você ver de uma maneira separada, você vai gostar muito. Porque é um terror bom. Em meio a tanto terror ruim que tá vindo, é um filme bom. É, a gente tem que lembrar disso. A gente tá vindo com uma pegada de filmes de 2010 pra cá, até antes, que vem muita coisa parecida, muito jumpscare colocado ali só pra causar susto, sem história boa, uma direção meia boca, assim. Então a gente tem que ver comparando com essa pegada, com esses outros filmes que estão vindo. E em comparação a isso, eu diria que 2025 veio filmes excelentes. Com tudo isso, assista o nosso vídeo com spoiler que vai sair no canal. Quando que vai ser? Sexta. Sexta-feira, vai sair sexta-feira no canal, porque a gente vai poder falar muito mais sobre o filme. E se você ficou com alguma dúvida, de repente, que a gente não tenha dito, sem spoiler, comenta aqui que a gente te responde. Se Sim. você quiser saber, sei lá, antes de ir pro cinema assistir o filme. Exato, e também comenta se você vai assistir o filme amanhã, porque ele chega aos cinemas amanhã. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!